Paz do Senhor, crianças! Estamos mais uma vez aqui neste domingo para juntos estudarmos a Palavra de Deus, né? E hoje nós estaremos iniciando mais um trimestre, né? O quarto trimestre do ano de 2020. Este ano, né, crianças, que foi um ano atípico, muito diferente dos outros devido à pandemia, mas o Senhor nos tem dado vitória e aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E nesse trimestre nós estaremos estudando esta lição da classe Juniores, cujo título é Servindo a Deus com Alegria. E nesta revista nós iremos aprender vários assuntos, né, de como servir a Deus com alegria. A nossa lição de hoje tem o título Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. E essa lição ela está embasada no livro de Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e no capítulo 1, do versículo 5 a 14 do livro de Lucas. Então, nós temos o objetivo, crianças, de hoje, aprendermos que Deus, Ele nos recompensa quando nós cumprimos a sua palavra com dedicação. Isso mesmo, nós devemos nos dedicar em tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. E o nosso memorizando de hoje, ele se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo de número 2, que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então isso quer nos dizer o quê? Que nós, crianças, nós devemos estar em todo momento, nós devemos estar meditando na palavra de Deus, né? Quando nós levantamos pela manhã, quando nós caminhamos, quando nós estamos, às vezes, deitados, descansando, em todo o tempo nós devemos meditar na palavra do Senhor. E hoje, essa história que nós vamos estudar, nos faz uma primeira pergunta. O que vocês imaginariam se os avós de vocês chegassem em casa falando assim, seu vovô falasse assim: ah, meu netinho, minha netinha, você sabia que a vovó vai ganhar um lindo bebê? Vocês achariam estranho, né, crianças? Uma vovozinha ganhar um bebê? Pois é, a história de hoje vai falar sobre Zacarias. Zacarias, olha bem, crianças, Zacarias era um servo de Deus e ele era sacerdote no templo e era casado com Isabel. Isabel, ela era também serva do Senhor. E ela era prima de Maria. Vocês lembram? Maria seria mãe de quem? De Jesus. Então, a Isabel, ela era prima de Maria, esposa de Zacarias. E esse casal abençoado
eles davam testemunho de servos de Deus, que todas as pessoas que moravam próximos à casa deles, os parentes, né? Todo mundo os respeitava. Por quê? Porque eles serviam ao Senhor com dedicação. Eles serviam a Deus com fidelidade, crianças. E é isso que Deus quer que nós façamos também. Mas havia uma situação meio chata. Porque vocês estão vendo? Eles são um casal de idosos. Isso mesmo, já era. O Zacarias já era idoso, Isabel também. Mas eles tinham um desejo no coração muito grande, que era o quê? Ter filhos. Mas apesar da idade ser avançada, eles não tinham nenhum filho e eles oravam todos os dias. Todos os dias oravam pedindo a Deus um filho. E eles confiavam que o Senhor iria cumprir com a sua vontade. Mas nunca desanimaram. Nunca eles blasfemaram contra Deus por não ter um filho. E naquela época, crianças, as mulheres que não tinham filho, elas eram desprezadas pelas outras pessoas, né? As pessoas ficavam zombando dela, não gostava de ter muita amizade, porque falava, né? Já lá vai Isabel, só que coitada, nunca teve filho, ela é estéril, não tem filho, ela não deu nenhum filho para o seu marido. A Isabel ficava muito triste com isso, mas ela orava pedindo a Deus. E como Zacarias, ele era sacerdote no templo e havia escala para os sacerdotes irem até o templo para acender o incenso, né? Que enquanto ele estava lá dentro do templo, as pessoas, né, ficavam lá fora orando. E chegou o dia da escala de Zacarias ir para o templo para acender o incenso, porque ele era um sacerdote. E Zacarias entrou para o templo e foi para acender aquele incenso. E lá, crianças, Zacarias entrou e ficou lá acendendo. E quando ele estava acendendo o incenso, no lado direito do altar, do incensório, apareceu, crianças, um anjo do Senhor. Apareceu aquele anjo e Zacarias. Eu vou tirar Zacarias daqui para ficar melhor para vocês verem, ok? E quando Zacarias viu aquele anjo, mas Zacarias ficou com aquele olho arregalado, tomou um susto, criança. Porque de repente apareceu aquele anjo perto de Zacarias e Zacarias ficou, né, espantado. Aí o anjo virou para Zacarias e falou: Zacarias, não fique assustado, não temas, porque foi Deus que me enviou para te dar uma boa notícia. Você e Isabel terão um filho. E esse filho será muito abençoado. Esse filho, todas as pessoas gostarão dele. E só tem uma coisa: ele não poderá beber vinho e nem beber bebida forte. Sabe por quê? Porque mesmo quando ele estiver no ventre da sua mãe, na barriguinha da sua mãe, ele já terá o Espírito Santo de Deus dentro dele. E ele pregará o evangelho para as pessoas. Ele anunciará o nascimento do Messias. Ele será muito importante. E Zacarias ficou ali espantado e então falou para o anjo: como que eu vou saber que o que você está falando é verdade? Aí o anjo virou para Zacarias e falou: Zacarias, eu sou Gabriel, o anjo de Deus, e Deus me enviou aqui
para te anunciar essa boa nova. Mas como você está duvidando, você ficará mudo até o bebê nascer. Aí, crianças, o anjo foi e sumiu. E naquilo, as pessoas lá fora do templo já estavam preocupados, porque Zacarias não saía de lá de dentro, estava demorando muito. E quando Zacarias saiu, crianças, Zacarias chegou espantado lá fora e ele ficou mudo, não conseguia mais falar. Aí começou a fazer gesto, né? Ninguém estava entendendo nada que Zacarias estava falando, mas eles entenderam que Zacarias tinha tido uma visão e Zacarias não poderia sair do templo. Ele voltou e foi cumprir o seu dia, né, das suas escalas. Era vários dias que ele ficava lá dentro. E ele ficou lá e no dia certo, crianças, ele saiu e foi para casa para poder contar a boa nova para sua esposa Isabel. Isso mesmo, crianças. Aí quando chegou em casa, Zacarias ia contar, mas falar ele não conseguia. Então, naquela época não existia o papel ainda, né? Mas ele arrumou um meio de escrever e foi contando para Isabel tudo que o anjo tinha falado com ele. Ah, mas Isabel ficou muito feliz e ela confiou em Deus de que ela ganharia um lindo bebezinho. E foram se passando os meses e a barriga de Isabel foi crescendo até o dia que nasceu o lindo bebê. Ah, crianças, que felicidade foi para Isabel quando ela recebeu em seus braços aquele lindo bebê. Aí todos os parentes foram lá visitar e os vizinhos, né, ficaram espantados porque ela não poderia mais ter um bebê. E daquela idade, vovozinha já. Aí eles falaram assim, ah, o nome do bebê vai ser Zacarias, né, igual o nome do pai. Aí o Zacarias virou e falou, pegou uma tábua e escreveu, o nome dele será João. Isso mesmo, crianças, seria João Batista. E quando Zacarias escreveu isso na tábua, ele voltou a falar. Que alegria, ele começou a pular, a se alegrar, porque ele conseguiu ter um filho e voltou a falar e começou a glorificar a Deus e cantar louvores. Que maravilha, né, crianças? Quando Deus faz uma promessa nas nossas vidas, Ele cumpre. Mas Ele cumpre da forma dEle, quando Ele quer, e não quando nós queremos. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle, né, criança? E se Isabel, se Zacarias desanimasse e não confiasse em Deus mais, pensasse assim, ah, não vou servir esse Deus não, porque eu estou cansada de pedir filho e Ele não me dá. Já pensou se eles tivessem feito isso, criança? Não teriam recebido a bênção, que era o lindo bebê. E nós? Nós também ganhamos um lindo presente de Deus, né, crianças? Será que vocês sabem que presente de Deus que nós recebemos? Olha bem, nós ganhamos um lindo presente, um presente que não tem valor, que nessa terra que pague esse presente maravilhoso que nós ganhamos. Vocês estão querendo saber qual é esse presente? Tia Elisa vai abrir aqui, hein? Será o que é esse presente que nós ganhamos que é tão importante assim? Esse presente não tem nenhum outro igual. Isso mesmo, crianças. Olha bem, o presente maravilhoso que nós ganhamos é Jesus. Jesus, né, que
Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E não há nenhum presente nessa terra que seja mais importante do que Jesus em nossa vida, né? Mesmo quando nós estamos tristes, chateados, né, com essa situação que nós estamos vivendo, perdendo tantos familiares, perdendo amigos, perdendo vovô, vovó, tios, tias, primos. Nós ficamos com o nosso coração tão dolorido, tão chateado, né, crianças? Mas Jesus está olhando por nós, Ele que nos guarda. E quando acontece esse tipo de coisa, onde a pessoa falece, um ente querido nosso, foi o quê? Porque Deus permitiu, crianças. E nós não devemos questionar a Deus, né? Nós devemos obedecer e aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. E às vezes nós nos rebelamos contra Deus, nós não damos a devida dedicação ao Senhor, nós não lemos a sua palavra, nós não oramos. E nessa pandemia tantas crianças estão deixando, né, de ler a palavra de Deus, de orar, porque fala que tem muito dever da escola para fazer. Mas crianças, ninguém deixa de comer. Vocês deixam de comer? Vocês deixam de dormir? Não, né? Todo mundo toma banho, todo mundo tem um tempo para lanchar. Vocês têm o tempo para fazer o dever da escola, mas crianças, reservem um tempo para estudar a palavra de Deus, para orar, porque a oração é o nosso alimento. Se vocês não ficam sem um arroz, sem um feijão, sem aquela carne gostosa que a mamãe faz, vocês também não podem ficar sem esse alimento. E Isabel e Zacarias, eles receberam a bênção de Deus, por quê? Porque eles eram dedicados ao Senhor. Zacarias ali trabalhando no templo do Senhor, e Isabel ali apoiando seu marido e orando, orando, orando. Crianças, pensem nisso. Essa pandemia tem nos deixado abatidos, às vezes choramos, né? Entramos no nosso quarto, choramos, mas nós devemos confiar em Jesus, crianças. Jesus, porque Ele está de braços abertos para ouvir as nossas orações, para cuidar de nós. E Ele o que? Nos quer ver com um coração alegre, ó, crianças. Nosso coração tem que ficar alegre, por quê? Porque Ele tem Jesus. Todo coração que tem Jesus, ele é alegre, ele é feliz. E é assim que tem que ser o coração de vocês. Obedecendo ao Senhor e sabendo que se Deus faz o que nós desejamos, Ele será Deus. Se Ele não fizer o que nós desejamos, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, crianças. Porque Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele é onisciente, é onipotente, né? E vocês creiam nisso. Se preparem, criança, porque a sua vinda está próxima. E o nosso objetivo é o que? Morar no reino do céu com Ele. E para isso nós devemos estar preparados, meditando na sua palavra. Será que você está preparado, criança? Será que você está? Medite na palavra de Deus e faça como Zacarias e Isabel. Continue servindo ao Senhor e no momento certo Ele fará tudo aquilo que você deseja. Que vocês tenham uma semana abençoada, um domingo maravilhoso. Fiquem com Deus. Tia Elisa ama muito vocês.